Tava só me despedindo ali. Que Enfim, isso? vou voltar pra cá, O homem é compromissado. apresentar. Desculpa, gente. Desculpa. Muitas reuniões. Mas vai, agora foi. Vou compartilhar. Calma aí. Ver se foi aí pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Foi, suave, suave, Suave? suave. Pode passar. Perfeito. Boa. Então, gente, para começar aqui rapidão, a gente vai se apresentar um pouquinho para vocês entenderem um pouco da nossa história e quem é a gente, né? Até então, eu tô chamando o Kaique, tô chamando o Álvaro, mas eu não sei se vocês nos conhecem. Então, meu nome é Luiz, eu entrei na Argos em 2023.1, né? Eu entrei no núcleo de administração financeira. Aí, passando-se o tempo, eu fui para a diretoria de negociação e agora eu estou como presidente da empresa. Aí você deve estar perguntando, cara, como é que você saiu de ADM e foi para negociação assim do nada? Pois bem, eu me entreti tanto com a empresa naquela época, eu comecei a estudar tudo. Tudo que aparecia na minha frente eu começava a estudar. E uma delas foi o núcleo de negociação. Eu comecei a estudar muito sobre prospecção, sobre leads, sobre persona, enfim. E acabou que a diretora de negociação da época veio conversar comigo e me ofereceu a vaga, né? Claro que a gente passa por um processo seletivo antes, mas acabei entrando e como diretor de negociação e agora eu estou aqui como presidente. Mas enfim, Álvaro, pode mandar. Oi, pessoal, boa noite. Como o Luiz falou, eu sou Álvaro Pires, mas vocês podem me chamar de Alves também, que é o meu apelido. Eu entrei na Argos em 2023.2 como consultor de negociação, tá bom? Em 2 meses depois, 2 ou 3 meses, eu assumi o cargo de vice-presidência. Como assumi foi simplesmente porque eu estava em uma reunião, porque eu queria me tornar diretor, porque eu já entrei na Argos pensando em me arriscar, sabe? Eu sou escorpiano, então adoro viver sobre um fio de adrenalina. Então, eu iria tentar ser diretor de negociação, porém a nossa antiga presidente, Dara, me recomendou tentar o cargo de vice-presidência e eu, obviamente, tentei. E cá estou eu hoje, assumindo esse cargo. E também eu estou no 7º período já estou acabando faculdade, só colhendo coisas boas. Pode falar, Kaique. Boa, caraca, você tinha um período, meu Deus! Gente, acabar a faculdade é um negócio meio. Pô, eu não consigo nem ver se eu vou terminar a faculdade mesmo. Mas enfim, meu nome é Kaique, pessoal, prazer. Vocês provavelmente estão me vendo aí primeira vez, ou segunda, alguns terceira. Alguns me veem toda semana, né, Luiz? Mas enfim, meu nome é Kaique, como já está escrito aí. Meu arroba é esse aí, se quiser me seguir, pode me seguir. Eu sou guardião da Argos, não sou de RI, eu sou de engenharia de produção, faço engenharia de produção no Cefet. Eu entrei, na verdade, no médio eu fazia engenharia elétrica, então, nada a ver. E tô aí, acho que não tem muito mais o que me apresentar, não. Se falar a minha idade, né? Não se assustem, tenho apenas 20 aninhos, sou um baby ainda, mas bem vivido no MES. Então, vocês têm muito a aprender no MES e vou estar passando um pouquinho do que a Rio Júnior faz para vocês. Então, basicamente é isso. Perfeito, meu caro. Pode passar então? Certo. Gente, eu vou contar para vocês um pouquinho da trajetória da Argos, né, para apresentar um pouco a empresa para vocês. Aí depois o Álvaro vai falar algumas coisas, eu vou voltar a falar e por fim o Kaique vai falar o que é a Rio Júnior e como ele contribui aqui dentro da Argos, beleza? Então vamos lá. A Argos, ela foi criada ali em 2010, então já faz um tempinho, né? E a gente fazia trabalhos sociais, tá? Então, ali, o primeiro serviço em 2014 foram trabalhos sociais, então a gente não cobrava nada pelos trabalhos, né? Em 2018, se eu não me engano, foi quando a gente fechou o primeiro trabalho que realmente era pago, né? Então, a gente mexia muito com internacionalização e dupla nacionalidade, que a dupla nacionalidade é algo que a gente segue até hoje. A internacionalização foi deixada um pouquinho de lado. Em 2019, a Argos foi federada, e eu tô vendo ali que a Rio Júnior,
o nome da Rio Júnior tá separado, o Kaique deve estar me mordendo por dentro agora, porque Rio Júnior é junto. Mas enfim, a gente foi federado, a gente entrou nessa federação do que é Rio Júnior, e depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que, que é isso, certo? Em 2020, a gente atingiu o alto impacto, o alto crescimento, então a gente completou todas as metas da Rio Júnior pela primeira vez, né? Em 2021, a gente ganhou a gente atingiu 3 metas da Rio Júnior. Em 2022, a gente também ganhou os prêmios, que foram as 3 metas que a gente conseguiu. E em 2022, no caso. 2023 também. E em 2024, a gente está se construindo aí novamente para bater todas essas metas, certo? Enfim, Álvaro, pode passar. Bom, gente, Boa. bom, gente, eu vou explicar um pouco para vocês de onde surgiu esse nome Argos e também qual é o significado dele para nossa empresa. Então, gente, para falar de Argos, a gente tem que mergulhar um pouco em mitologia grega, que, aliás, pessoalmente eu adoro mitologia grega desde criança. Um dos meus desenhos favoritos era Hércules, e adorava a Fúria de Titãs, e também Percy Jackson, também, os amantes de Percy Jackson se manifestem também. E o nome Argos, gente, ele era um monstro na mitologia de 100 olhos, e ele era severamente fiel à deusa Hera, e após a sua morte, em homenagem a essa devoção da deusa Hera, ela pegou os olhos deles e colocou no animal que tem um símbolo mais profundo para ela, que é o do pavão, que ele simboliza renovação e essas múltiplas perspectivas. E o que significa para nós na Argos? O pavão ele representa para nós essas várias visões que temos para resolver essas diferentes situações. Ou seja, ser pavão para a gente significa ser criativo, significa ser flexível e estratégico. Tudo isso inerente a valores que definem a nossa cultura. Pode passar. E essa nossa logo, gente, também possui um significado. Ela justamente representa o equilíbrio entre cooperação e união. Para ter cooperação, precisa de ter a união das pessoas. E para ter a união, precisa de ter a cooperação desses membros. Então, essas duas coisas são pilares fundamentais da nossa empresa. E essa imagem, ela justamente ilustra a importância da gente trabalhar junto, justamente para alcançar nossos objetivos. Sempre também em sintonia e também com um espírito de equipe em primeiro lugar. Pode passar, amigo. Bem, como eu citei antes, falei sobre valores e não é diferente. Toda empresa possui seu valor, toda empresa possui aquilo que dita ser a empresa. Então, nossa missão, justamente, é atuar como um elo entre a sociedade e o cenário internacional. Nosso dever, pessoal, é não só oferecer soluções inovadoras, mas também a gente ajudar nossos estudantes a se tornarem profissionais e abrir um leque nas possibilidades de atuação no mercado. Por quê, gente? A gente somos estudantes de relações internacionais, sabemos que nossa grade ela é totalmente voltada para o teórico, para a história. Então, a gente fica meio preso, a gente se sente meio preso a possibilidades de mercado, principalmente relacionado a possibilidades corporativas. Então, a Argos ela é um excelente ambiente para vocês se desenvolverem nessas questões, descobrirem novas oportunidades. E com isso, pessoal, voltando para nossos valores, na Argos somos justamente transparentes em nossas ações e decisões. A gente valoriza sempre a clareza e a honestidade e sempre construindo confiança com nossos clientes e também equipes. Através da proatividade, a gente consegue antecipar desafios e buscamos constantemente as novas soluções, agindo justamente antes que esses problemas que surgem na empresa, antes que esses problemas surjam na empresa. A gente também acreditamos na força da cooperação, trabalhando junto, valorizando sempre as diferentes perspectivas, criando soluções e equipes, tanto internamente quanto com os nossos clientes. E também somos dedicados ao sucesso de nossos projetos, obviamente, e nosso comprometimento a gente sempre tenta ir além do esperado,
sempre buscando superar nossas expectativas. E um dos mais importantes, óbvio que todos são importantes, mas esse é um dos mais especiais, que é a criatividade, onde a gente valoriza bastante essa questão como uma fonte justamente de inovação. A gente sempre busca soluções originais e também não temos medo de experimentar essas novas abordagens que vocês forem trazer. Esses valores... Tudo bem, só vou dar uma finalizada. Esses valores, pessoal, estão presentes em cada ação que a gente realiza. A gente sempre busca a excelência dos serviços que a gente oferece. Nós oferecemos. Pode passar. Então, pessoal, durante essa semana vocês vão conhecer cada núcleo de uma maneira mais profunda. Porém, eu vou dar vou dizer um pouco sobre, de uma maneira mais geral, o que cada núcleo representa na empresa. Marketing é o primeiro ponto de contato com o público, é onde fazemos justamente a questão do branding, anúncios do Google e principalmente nossas redes sociais, como no Instagram. Espero que vocês estejam seguindo a gente. Nosso objetivo justamente é atrair e engajar esses clientes potencial, esses leads, né? Apresentando a Argos e justamente nossos serviços de uma maneira clara e atrativa. Negociação. A Yasmin já fazendo o marketing dela, gente. Ela é nossa presidente de marketing. Ela já está fazendo o brand dela. Negociação, que é o núcleo meu de berço. Temos o primeiro contato direto com nossos clientes. Eles realizam sempre o diagnóstico das necessidades deles, apresentam propostas e mantêm também um relacionamento com o cliente. É justamente uma etapa crucial, justamente, onde construímos a confiança e também alinhamos expectativas para garantir um sucesso para cada projeto. E a DMFIN, o nosso núcleo administrativo, esse departamento ele é a base da empresa, porque ele cuida de todos os trâmites administrativos e financeiros, ou seja, a estrutura da empresa, pessoal. Desde a precificação dos nossos serviços, até mesmo a colaboração de contratos e registros em cartório, na federação. Então, é um corre-corre, a Laís e o vão poder explicar para vocês melhor. Garantindo que todas as operações elas sejam realizadas de uma forma tanto profissional, em conformidade com a lei, obviamente. Tá bom? Pode passar, amigo. Agora é com você, Luiz. Eu tenho a impressão que o Kaique caiu. Real. Só não sei, porque a câmera dele desligou. É bem possível. Enquanto isso, o povo pode tirar dúvidas. Vai que alguém tem alguma dúvida em algum núcleo até agora. Voltou. Voltou. Galera, tem muita dúvida, então calma. A gente vai tirar a dúvida daqui a pouco. Então calma aí, eu sei que ninguém ia ter dúvida, gente. Vamos lá. Depois a gente tira as dúvidas de vocês, certo? Bem, eu vou voltar aqui para falar um pouco sobre o resto dos núcleos que tem aqui dentro da Argos. E, enfim, falando primeiro de projetos, gente. Projetos é um núcleo que basicamente fazem os projetos externos da Argos, ou seja, aqueles projetos que vêm de leads. Leads vocês vão aprender um pouquinho mais sobre, enfim, com o pessoal de negociação, certo? Então, a gente eles acabam coordenando todos os projetos que chegam para a gente, seja visto, dupla nacionalidade, Comex e afins, certo? E, dentro dessa coordenação, eles dividem tarefas, organizam um calendário, então eles geram toda essa parte do projeto. O núcleo de gestão de pessoas, que é o que vocês vão ter a apresentação daqui a pouco, vamos dizer que é um dos pilares dentro aqui da Argos também, porque sem o núcleo de gestão de pessoas, todo mundo ficaria louco. Basicamente isso. O núcleo de gestão de pessoas está aqui para fazer com que a Argos funcione do jeito que tem que funcionar. Então, eles estão aqui monitorando tudo, quase que onipresentes em todos os lugares, por isso que a Rebeca mandou que gestão de pessoas está de olho em tudo lá no grupo, porque é isso que eles estão fazendo. E sim, é um vigiar e punir aqui dentro.
mas tudo para manter a Argos organizada, porque sem eles a gente não iria conseguir fazer isso. E, por fim, o núcleo da presidência, que, no caso, seria eu e o Álvaro, mas eu vou colocar o Kaique aqui também, porque sem... Oi, boa, então, boa. Porque sem tipo, essa tríade, a gente não conseguiria organizar Argos tanto quanto a Argos precisaria ser organizada. Então, para explicar um pouquinho, a presidência, que sou eu no caso, eu trato das coisas fora da Argos, certo? Então, representar Argos em qualquer lugar que a gente for é a minha obrigação aqui dentro, certo? Além disso, participar de reuniões com a Rio Júnior, alinhar com o Kaique, que é o nosso guardião, né? Então, tudo isso eu tenho que fazer. Já o Álvaro, ele vai cuidar das coisas internamente, né? Então, o Álvaro, ele vai olhar para os núcleos, o Álvaro, que é o vice-presidente, ele vai olhar para os núcleos e, junto com o GP, tentar organizar tudo que está acontecendo aqui, ver as metas, enfim. Então, nós três, juntos, a gente analisa as atividades da diretoria, certo? A gente também é o porta-voz da Argos para fora, né, dentro da rede, e também a gente faz a gestão de resultados aqui dentro, certo? Então é isso, pode passar. Os nossos serviços, como eu já falei um pouquinho sobre, a gente faz visto, dupla nacionalidade, pesquisa de compradores nacional e internacional, pesquisa de fornecedores nacional e internacional, estudo de mercado, estudo comercial, e também estamos implementando um outro serviço que está com um projeto piloto, que seria a pesquisa de documentação para dupla nacionalidade, beleza? Então, tipo assim, é bastante serviço, vocês vão entendendo ao longo do tempo, como eu disse, como o Álvaro falou, na real, a gente está passando bem por cima de tudo dentro da empresa, porque vocês vão ter essas capacitações e vão entender muito mais sobre tudo isso que foi falado aqui agora. Né? Pode passar, Kaique? Mas a Argos não funciona sozinha, a gente tem as nossas parcerias, né? Então a gente conta com a parceria da Academia do Universitário, a gente conta com a parceria da Atuar para capacitações, a gente conta com a parceria da Brasil Júnior, e uma das mais importantes seria a Rio Júnior, que é quem o Kaique está representando aqui dentro da Argos. Né? Então, Kaique, pode mandar a bola, cara, que essa parte é sua. Opa, já me apresentei, então você já me conhece, não precisa me apresentar de novo, isso é bom. Mas, enfim, vamos lá, gente. Explicar um pouquinho da Rio Júnior, o que é Rio Júnior, o que a gente faz parte. Vocês podem estar perdidos um pouquinho, mas eu vou explicar 100%. Se tiver dúvida depois, vai anotando aí, que eu respondo tudo no final, tá? Vamos lá. Do que fazemos parte, né? Movimento Empresa Júnior, MES. Então, aí temos uma pirâmide invertida, né? Um funil, podemos dizer assim também, pensar assim. Nós fazemos parte do Movimento Empresa Júnior, que é global, tá? Movimento Empresa Júnior. Dentro do Movimento Empresa Júnior existe um órgão chamado Brasil Júnior, que ele representa as empresas júniores do Brasil. O movimento começou na França, nem lembro quando, chegou aqui no Brasil em 1998, e em 2002 foi fundada a Brasil Júnior. E, bom, antes da Brasil Júnior ser fundada, foi existida a Rio Júnior. Então, a Brasil Júnior foi uma agrupação que fizeram, né, de lideranças da Rio Júnior, da FEGESP, que é a Federação de São Paulo, da galera de Minas. Então, juntou a galera ali, fizeram um órgão chamado Brasil Júnior, que representa o Brasil em relação ao movimento Empresa Júnior. E dentro da Rio Júnior temos várias empresas júniores, sendo uma delas a Argos, que é a nossa Jotinha. Enfim, eu vou passar aqui. Conhecendo um pouco do MES, a missão do movimento Empresa Júnior fala em formar, por meio de visão empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil em um Brasil empreendedor. Então, cara, o que a gente faz como movimento Empresa Júnior? Qual é a missão do nosso movimento? Formar lideranças. Simples. A gente precisa formar líderes. Então, o objetivo central é isso. A gente formar líderes, pessoas que empreendem, pessoas de sucesso, pessoas que não necessariamente só empreendem, mas também saem daqui, vão para o mercado e são influências, são pessoas que têm o mindset restaurado, mudado, sabe, pelo MEG, que entende a realidade uma das outras,
pessoas empáticas, pessoas que realmente sabem ser líderes e não chefes, né? Então, aqui no MEG, daqui do MEG, saem muitos líderes, saem muitas pessoas importantes. Então, valorizem isso, valorizem onde vocês estão. Brasil Júnior, explicar um pouquinho da BJ. Cara, a BJ é a confederação, então, como eu já te expliquei antes, existe um movimento global e a Brasil Júnior representa o Brasil em parte do movimento, né? Então, basicamente, cara, nós temos 26 estados no Brasil, então, 26 federações. Então, a Rio Júnior é uma dessas federações, sendo que as federações, cada federação pode também ter instâncias chamadas de núcleo. E esses núcleos é dividido por regiões. Então, quando você ouvir falar, núcleo não sei o quê, é um tipo de federação que a gente chama de instância, né? Que seria dentro de um estado. Uma cidade, talvez uma região específica. Mais de 40 organizações parceiras, tem muito parceiro. Muito parceiro. Inclusive, cara, o governo federal é um dos nossos parceiros. Vou ter muito parceiro para citar, não vou conseguir citar muita coisa, mas, cara, muita empresa grande aí nós temos como parceiros, e a @da BJ é BJ no Insta, então segue lá. Importante vocês estarem atentos com tudo que eles mandam lá. Lá no BJ do Insta tem muita informação relevante. Cara, se você quer fazer parte do movimento de uma forma mais profunda, você tem que estar seguindo o BJ no Insta. Você tem que estar atento em todas as informações. Até que, cara, tem informação que às vezes eu olho assim e falo assim, caraca, mano, não sabia disso. Estava lá o tempo todo. Então, realmente, se entrosar melhor com a BJ é muito bom. Temos aqui, explicar um pouquinho sobre Rio Júnior. Cara, basicamente, Rio Júnior é responsável por representar o movimento enquanto Rio de Janeiro. Então, estado do Rio de Janeiro, não cidade. Né? Até porque vocês não são da cidade também, tem isso. Seria ideia de boa para vocês. Mas, enfim. Cara, tem empresa júnior em Macaé, tem empresa júnior em Rio das Ostras, em Campos de Goytacazes, Nilópolis. Pô, já tem tantos lugares que vocês nem imaginam. Na Rural tem várias também. Tá chegando uma em Itaguaí também. Então tem J de uma ponta a outra do Rio de Janeiro. Tá? Então, 74 empresas juniores federadas no estado do Rio de Janeiro, sendo que tem outras empresas que não são federadas, então não fazem parte da Rio Júnior, não fazem parte do movimento, mas são movimento, porque elas são empresas juniores. O que a Rio Júnior também faz, e ela coloca, né? Programas, eventos e capacitações. O que seriam os programas? Programas são programas de desenvolvimento. Capacitações que a gente traz, pessoas que a gente traz de fora para ajudar vocês em relação a algumas coisas específicas. Por exemplo, a gente tem alguns programas, né? Tem um programa chamado Emerge Rio, por exemplo, que vai tocar mais em vocês em relação ao Guardião. Tem um outro programa chamado Apadrinhamento, que vai unir vocês com outras Jotas de mais maturidade para ela ajudar vocês, ensinar vocês. Outra parada também que tem que a gente impulsiona aí o nome, que a gente ensina vocês a como tornar um caixa mais saudável, capacitações financeiras, etc. A gente tem muita coisa. Então, cara, suguem tudo da Rio Júnior. Porque se vocês aprenderem tudo da Rio Júnior, vocês vão conseguir, levar a J a crescer, sabe? E esteja próximo. Uma coisa que ajudou muito a Argos nesses últimos tempos foi a proximidade que o Luiz teve comigo. Então, tem ajudado bastante. A gente está conseguindo já começar a ver os frutos, né? Isso é muito legal. E outra coisa também impulsiona e auxilia as EJs para o alcance dos objetivos estratégicos que são montados pela BJ, mas também muito por vocês também, pelo que vocês estão vivendo. Então, quando vocês entrarem no portal da Brasil Júnior, por exemplo, id.brasiljunior.org, vocês vão ver lá as metas que a Argos tem, as metas que outras EJs têm também. Então, isso é muito legal também para vocês saberem quais EJs são de RI, vocês conseguem pesquisar lá, projetos para vocês conseguirem entrar em contato, isso é legal. Divisão por regiões, então aí a gente tem a Centro-Norte, né, que é onde a Argos se localiza, que são as empresas juniores ali mais de Niterói, dessas regiões assim. Enfim, falar agora um pouco mais do que a Júnior faz e quais são as áreas, isso é muito importante, muito relevante. Tem muita gente que não sabe, beleza, vocês fazem tudo isso, mas e aí? Vocês fazem o quê? Então, eu coloquei aqui um pouco para explicar a vocês mais ou menos os setores que a gente tem 5 áreas na Rio Júnior hoje, que é presidência, formação empreendedora, operações, aceleração e expansão. Eu vou explicar cada uma delas de forma bem resumida, porque também não tenho tanto tempo, né?
Ou tenho tempo? Se tiver tempo, eu posso... Não, ainda tem GP para apresentar daqui a pouco. Perfeito. Então, vou ser bem rápido, aí se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar também. Tá, e a Rio Júnior se divide com 5 setores. Primeiro, eu vou responder o que a Rio Júnior faz, que é representar o movimento, fortalecer a rede, facilitar e promover o desenvolvimento das EJs e um alinhamento entre elas. Então, uma EJ não é uma EJ prática, uma EJ que é sustentável sozinha. Precisa de outras pessoas, precisa de outras EJs, tá? Precisa de outras empresas para ela se manter. Então, a gente traz essa conexão. Agora, vamos lá, explicar cada uma dessas áreas. Presidência, ela é responsável pelos patrocinadores externos, pela galera que traz de fora, pós-juniores, seja empresas que estão junto, Sebrae também, órgãos públicos. Formação empreendedora, eu coloquei até um professorzinho ali. Cara, é bem, basicamente quem educa a rede, quem deixa a cultura da Rio Júnior tocar em toda a rede, são a parte da frente que está ali, tocando nas EJs e ajudando cada uma delas a entender o propósito do que elas estão fazendo. Operações, basicamente eu coloquei até uma família ali, porque ele cuida da família do time Rio Júnior, então operações é bem interno mesmo, ele vai cuidar do financeiro da Rio Júnior, vai cuidar também do time. Aceleração, basicamente eu sou dessa área, eu sou da área de aceleração, então o que minha área faz? A minha área ajuda as EJs a se desenvolverem, ajuda a venderem mais, ajuda a ter um clima melhor, e etc. Tipo, tudo que é desenvolvimento de empresa, do setor empresarial, a aceleração que faz. E expansão, ele expande o movimento para outros lugares, para outras faculdades, para outros, não necessariamente só faculdade, mas outros tipos de empresas dentro de uma faculdade específica. Então, basicamente, isso que expansão faz, e isso que são as áreas. Agora eu vou também apresentar um pouco dos indicadores. Não sei se o Luiz quer falar um pouco sobre os indicadores. Pode mandar, irmão. Beleza. Cara, primeiro indicador. Aqui tá certinho na ordem. Primeiro indicador é o autocrescimento. Segundo é o colaborativa, inovadora, alto impacto. Você não pode ser alto impacto se você não for os 3 últimos. Você não pode ser inovadora se você não for autocrescimento colaborativo. Você não pode ser colaborativa se você não for autocrescimento. Então, um depende do outro. Tipo, eu não posso ser o que está mais à direita, que é o maior prêmio, se eu não fui o que está à esquerda. Então, um depende do outro. Basicamente, autocrescimento. O que é autocrescimento? Basicamente, faturamento, quantos seus membros participam das coisas ali, sabe, que estão executando o projeto de fato, e motivação dos membros que ele colocou ali é mais em relação a, tipo, cara, quantos membros estão participando atualmente dos projetos, né? Quantos membros estão juntos ali na EJ no dia a dia. Isso é importante. Colaborativo, temos autocrescimento, obviamente, primeira coisa, que é tudo que está ali na esquerda. Porcentagem de membros colaborativos, que são os membros que fazem parte dos eventos de conexão, de produtos de conexão que a Rio Júnior faz, ou a Brasil Júnior faz, ou outra instância faz, também pode ser. Então, basicamente, se eu participei de um evento, sei lá, do EFEG, eu vou ter membros colaborativos. Se eu participei do Central Rio, vou ter membros colaborativos. Então, é sobre porcentagem de quantas pessoas da sua EJ estão indo nos eventos. Taxa de colaboração, que é basicamente o quanto que a gente faz ações colaborativas. Quanto que a gente está unido com outra empresa fazendo um projeto junto. Entendeu? Não só uma outra empresa júnior, mas também pode ser uma outra empresa sênior, governo, instituição de ensino superior, que seriam as faculdades, né? Então, basicamente, é isso. Você, a condição se você é colaborativa. Agora, para você ser inovadora, você precisa também ser colaborativo, ter tudo que tem autocrescimento, tudo que tem colaborativo, e você precisa ter um número X de soluções inovadoras, depende de EJ para EJ, cada uma tem uma meta. Então, basicamente, o que seriam essas soluções inovadoras? Basicamente, é meio complicadinho, meio complexo de explicar isso, mas, basicamente, o número de soluções inovadoras é o quantas coisas a EJ faz que faturam dinheiro de verdade. Não que... Não a gente tem pegado isso. Exatamente, vocês têm só 2. Então, basicamente, vocês têm que fazer 2 serviços diferentes e que eles representem pelo menos, acho que é 15% do que você tem no geral. 15% da meta, no caso, né?
Então, se a meta de vocês é 200, sei lá, vou colocar só para ficar mais fácil o cálculo, 100 mil, você precisa ter pelo menos 10 mil vendido de uma solução X e pelo menos 10 mil de outra, para você ter 2 soluções inovadoras. Por que tem esse indicador? Porque nos anos passados, as empresas juniores vendiam só um serviço, vendia, tipo, um projeto só dele e pum, sabe? E no outro ano, não. Então, isso a gente viu que esse era uma problemática, a gente colocou isso aí. O Brasil Júnior, né, colocou isso aí. E faz muito sentido, porque a gente viveu nesse fim de triênio. Para quem não sabe, a gente está no fim do triênio 22-24, que basicamente é a estratégia que a Brasil Júnior faz a cada 3 anos, visando o crescimento das EJs e a sustentabilidade delas. Então, basicamente, eles fazem um planejamento a cada 3 anos e mudam as metas. Então, ano que vem vai mudar, tá? Boa. Tem NPS, que basicamente é o Net Promoter Score. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é o quanto você recomendaria o nosso serviço. Todo lugar tem isso. McDonald's tem isso. Se for lá no negócio do QR Codezinho deles, tem lá. Quanto você recomendaria? Eles querem saber disso, porque isso é importante. Porcentagem de grupos minorizados, isso é legal também, mas vai mudar para o ano que vem também. Vai ter um negócio um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo muito bom, porque vai ter mais pessoas diversas nas empresas juniores, isso é muito legal. Então, basicamente, você tem que ter porcentagem de grupos minorizados. Então, mulheres, pessoas pardas ou negras, indígenas, LGBT, etc., tudo isso conta como um grupo minorizado. E alto impacto, basicamente, é você ter tudo isso aí e você ainda ser cluster 5, que é a maturidade mais alta. O que é cluster 5? Existe um nível que a gente chama de nível de maturidade. Então, tem aí cluster, que a gente chama também, que é de 1 a 5. Então, vai um cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, cluster 5. Então, basicamente, isso é calculado mediante uma calculadora, que ela vai calcular quantos membros você tem, quantos poderia colocar um salário do membro, né? Quanto que vocês faturaram até agora, e você vai dividir isso pelos membros, né? E também as soluções inovadoras. Se você tem 2 soluções inovadoras, vai ser tipo assim, o membro executa 2. É um cálculo aí meio complicado, meio confuso, mas faz sentido. Então, basicamente é isso. Aí você consegue calcular quanto por membro você tem ganhando. Por exemplo, se for um salário mínimo para cada membro, a IJ é cluster 4. Se for um pouco mais, a IJ é cluster 5. Tem essa parada aí. Então, é isso, basicamente. Até tem aqui uma explicação do cluster, que é basicamente uma hierarquia mesmo. E nosso cluster atual é o cluster 1. Tá? Mas vamos subir. Eu criei. Já coloquei o nomezinho lá na Universal e a gente vai subir de cluster. É isso. Aí, rapidão, Kaique. Então, gente, aí a gente colocou para vocês tirarem as dúvidas, né? Mas eu vou pedir carinhosamente que vocês anotem essas dúvidas, porque senão a gente vai terminar a apresentação muito tarde. Então, se a gente for parar agora para tirar as dúvidas e depois vir GP apresentar e depois parar para tirar dúvida de novo, a gente vai acabar daqui umas 10h30. Então, a gente vai pular para a apresentação do GP, vocês anotam as dúvidas de vocês e no final todo mundo tira a dúvida, tá? Pode ficar tranquilo, Kaique. Vocês entenderam, gente? Cadê o coraçãozinho, gente? Só pra... Aí, é isso daí. Beleza, então. Pode ir, GP. Gente, quem consegue apresentar?